Preparação colorada para enfrentar a equipe do Bahia na estreia do Campeonato Brasileiro se encerrou nesta sexta-feira. Tudo pronto para a principal competição ou a competição que está na prioridade colorada no ano de 2024. O time titular foi definido, mas na lista de relacionados uma grande novidade, porque Eduardo Cudê coloca no banco de reservas um garoto de 16 anos, que é a principal joia das categorias de base do Internacional e pela primeira vez vai ser relacionado para uma partida da equipe principal. A gente fala também sobre o ambiente colorado pós-crise do empate, eliminação no Campeonato Gaúcho e também o empate contra o Real Tomayapo pela Copa Sul-Americana. A direção se manifestou e deu a sua versão a respeito dos episódios envolvendo as reuniões com membros de torcida organizada. A gente repercute também a entrevista coletiva de Fabrício, novo goleiro do Internacional, que foi apresentado e valorizou e teve valorizada a sua história de vida, tendo a principal oportunidade da carreira aos 38 anos. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 12 de abril de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. Vamos começar falando sobre a preparação para enfrentar o Bahia neste sábado, 4 horas da tarde, 6h30 da noite, pelo Campeonato Brasileiro. Uma partida importante que abre a competição que é tida como a principal prioridade colorada nesse ano de 2024. O time foi definido pelo técnico Eduardo Cudê em um treinamento com os portões fechados nesta sexta-feira, tá? Eu tenho algumas informações sobre o time e um indício do que vai ser o time titular, tá? O Fernando será o zagueiro. Existia aquela dúvida entre Mercado e Fernando, mas quem joga é Fernando. Ele trabalhou com um grupo, com um time que será titular neste sábado, ainda na sexta-feira, e o Mercado vai ficar no banco de reservas. Do meio pra frente, deve ser a formatação do novo time titular do Inter sem Alan Patrick. Rocher no gol, Bustos, Vitão, Fernando e René. O meio-campo de Thiago Maia, Arangues, Maurício e Wanderson na frente, Borré e Alário. É esse o provável time do Internacional para encarar o Bahia neste sábado pelo Campeonato Brasileiro, tá? Bom, entretanto, a principal novidade dessa partida está no banco, na lista de relacionados. O técnico Eduardo Cudê colocou à disposição o meia Gabriel Carvalho, um garoto surgido nas categorias de base do Internacional, desde os 9 anos de idade está nas categorias de base do Internacional, 16 anos de idade e é a principal joia colorada vinda das categorias de base. Ele pela primeira vez vai ser relacionado para uma partida profissional nesta abertura do Campeonato Brasileiro contra o Bahia, e isso deverá acontecer daqui para frente enquanto o Alan Patrick estiver fora. O Inter não tem outro jogador da característica do Alan Patrick e vai utilizar o Gabriel Carvalho para dar minutagem, para dar experiência, para dar maturação ao jovem jogador. A partir de agora ele está treinando com o elenco principal e vai ter oportunidades a começar a ser relacionado para a partida deste sábado contra o Bahia. Eu falei mais sobre o Gabriel Carvalho, sobre essa chance que ele vem tendo nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e saber um pouco mais de quem é o Gabriel Carvalho, o que o Internacional enxerga nele, como que ele pode ajudar, qual a oportunidade que vai ser dada a esse garoto de 16 anos de idade que estará no banco da partida contra o Bahia e, dependendo da circunstância da partida, vai entrar, vai estrear como jogador do Internacional. Nessa sexta-feira, ainda repercute bastante a crise, né? O empate contra o Real Tomayapo, a eliminação no Campeonato Gaúcho para a equipe do Juventude, a reunião e a cobrança vinda das torcidas organizadas do Internacional. E nessa sexta-feira eu conversei com um dirigente colorado que me deu a versão da direção do Inter sobre estes episódios, da reunião com a torcida organizada, do ambiente no vestiário pós-eliminação. A primeira situação que essa pessoa me explicou é que a reunião que foi flagrada por nós jornalistas na sala de imprensa do estádio Beira-Rio, segundo a direção do Inter, foi solicitada pela própria direção do Inter. E teve como objetivo acalmar os ânimos da torcida
que naquele momento estava protestando no pátio e havia um receio de que eles fossem para o estacionamento, quebrassem carro de jogador, tentassem agredir jogador, a polícia teria que intervir, iria entrar em confronto com a torcida ia apanhar. Era esse o temor. E aí a direção do Inter chamou essas lideranças para tentar acalmar e apaziguar e desestressar o ambiente, foi essa a expressão que eu ouvi. Esse é o discurso oficial do Inter, tá? Através dessa pessoa com a qual eu conversei na sexta-feira. Além disso, eu questionei, vai haver a reunião da torcida organizada com os jogadores? E essa pessoa ela disse que não houve ainda, que não haveria esta reunião, mas no fim das contas ela não garante que essa reunião não vai acontecer, tá? E ela admite, inclusive, cara, esse tipo de reunião é muito mais normal do que vocês pensam, em todos os clubes do Brasil tem, a gente só tá em um ambiente complicado e naquele momento tentamos desestressar a situação com a torcida, mas a gente vai resolver isto internamente. E esse é o ponto. Se houver a reunião entre torcida organizada e grupo de jogadores, a direção do Inter vai tentar ao máximo esconder esse fato. E hoje, a direção do Inter está tentando fazer com que essa reunião não aconteça. Enquanto a torcida, a popular, a torcida organizada, está batendo o martelo que quer que aconteça, porque foi prometido. E aí se cria esse ambiente absolutamente confuso, esse ambiente tenso entre torcida e time às vésperas de uma estreia de Campeonato Brasileiro nesse sábado contra a equipe do Bahia. Vale também a gente prestar atenção em como vai ser a postura das torcidas organizadas durante o jogo e, claro, a depender do resultado depois que a partida ela encerrar. Bom, avançando um pouco na pauta e aí falando sobre o jogo deste sábado contra a equipe do Bahia, tá? O Gia Lucas, meia da equipe do Bahia, revelou em entrevista ao portal GE nesta sexta-feira que quase veio para o Internacional e que espera a vaia do estádio Beira-Rio. Ele revelou que tinha conversas avançadas com o Inter, a gente sabe, o Inter quase contratou o Gia Lucas nessa janela de transferências, mas que acabou sendo seduzido pelo projeto esportivo da equipe do Bahia e acabou optando pelo Bahia ao invés do Internacional. Ele entende que talvez o torcedor pegue um pouco no pé dele, porque ele escolheu o Bahia em relação ao Internacional, mas que isso faz parte do jogo, acontece e tudo mais. O Gia Lucas deve ser titular na partida do Bahia contra o Internacional e é um jogador que é importante do Bahia, o Inter tentou contratar, é um bom jogador e que tem esse ambiente com o Inter, porque ele quase veio para o Internacional. O outro destaque dessa sexta-feira foi a apresentação do goleiro Fabrício na sala de imprensa do CT Parque Gigante, tá? E uma apresentação repleta de relatos muito interessantes por parte do goleiro, tá? Ele tem uma carreira que ela é diferente de todo mundo que está no elenco do Internacional. Ele tem 38 anos de idade e ele passou por dezenas de clubes de menor expressão do futebol brasileiro. E ele falou muito sobre isso na entrevista coletiva, tá? Primeiro ele falou que conversou muito com o Andrezinho, que é o gerente executivo do Nova Iguaçu e que ex-jogador do Internacional, que o Andrezinho passou vários atalhos para ele sobre o ambiente colorado. Ele disse que essa oportunidade em um grande clube, que é a maior oportunidade da carreira dele, demorou um pouquinho, que ele queria que tivesse sido antes, mas que tudo que ele passou até hoje o credenciou para chegar aqui. Não adiantaria chegar em um momento anterior onde não estaria preparado. E ele falou muito sobre isso, sobre passar a experiência que ele tem de ter jogado em outras divisões do futebol brasileiro, com outro nível de realidade do futebol brasileiro, para os jovens jogadores que nunca passaram por isso. Ele diz, cara, quem foi formado no Inter, quem sempre jogou em clubes como o Internacional, às vezes não tem a noção da realidade de como é o futebol brasileiro. E eu vou poder passar isso para esses garotos, vou poder passar isso para a gurizada, sobre a dificuldade que sobre valorizar a estrutura que tem aqui no Internacional, que é um clube top de linha, um clube de primeira linha, e que não tem as dificuldades que ele enfrentou, o Fabrício enfrentou ao longo de toda a carreira. Muito legal a entrevista coletiva do Fabrício. O Magrão, que apresentou o Fabrício na sala de imprensa do CT Parque Gigante, fez um longo relato de admiração à trajetória do Fabrício, que foi um cara que teve muita perseverança, teve muita resiliência para, em vários momentos de dificuldade na carreira, seguir e agora é brindado com uma grande oportunidade em um clube grande do futebol brasileiro.
Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO e vamos apostar no Campeonato Brasileiro que está estreando neste sábado. Inter e Bahia, odd do Inter, 1,75. Empate, 3,66. Bahia, 4,75. Joga na KTO, te registra. Coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!